Você já pensou que os medos que cercam o nosso cotidiano, aqueles que enfrentamos ou não, sobre a maneira com que eles podem nos fortalecer ou nos paralisar? Para muitos praticantes de natação, nadar é algo considerado libertador, pois é capaz de conectar você com o seu inconsciente e até mesmo te ajudar a resolver problemas diários. Pois é, mas existe quem não se sinta à vontade com a água. E em base disso, será que é possível perder o medo de aprender a nadar? Fica aí que depois da vinheta eu te respondo. Olá, sou Danilo Delosa e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você já é inscrito, aproveita, já deixa seu like, clica no joinha aí, curta o vídeo e compartilha também, principalmente com aquela pessoa que tem vontade de aprender a nadar, mas infelizmente tem medo. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, te peço que inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho, assim receberá as notificações dos próximos vídeos. Combinado? Então, se você tem alguma dúvida sobre como superar o seu medo de nadar, saiba que isso pode estar ligado com o medo de se afogar ou até em casos mais críticos, uma fobia. E a diferença básica entre medo e a fobia está nos sintomas e na forma de superá-los. Pois quando você sente só o medo da água, pelo simples fato de não saber nadar, esse medo racional será superado com algumas aulas de natação. O medo é apenas uma forma que o seu cérebro avisa sobre uma situação que pode ser perigosa. Tem pessoas que sentem mais do que o medo de se afogar, e isso é considerado uma fobia da água, que infelizmente é algo que atinge milhares de pessoas no mundo. E quem sofre de fobia pode sentir a vida afetada e dificultada. E os sintomas mais frequentes de fobia são as crises de ansiedade, hiperventilação, o aumento da pressão arterial, desmaios, crises de pânico, suor e tremores, perda de controle e choros excessivos. E lembre-se que toda fobia pode ser tratada e controlada com a ajuda de profissionais capacitados. E ainda existem dois tipos de fobia, a hidrofobia e a aquafobia. Mas fica tranquilo que te explico a diferença das duas. Bom, primeiro vamos começar com a hidrofobia, que é aquele medo doentio de água e de qualquer outro tipo de líquido. E isso já é mais grave, pois abrange todos os tipos de líquido. E essa é uma fobia menos comum. Já a aquafobia acontece com mais frequência nas pessoas, pois se refere somente à água, atingindo aqueles que sentem um medo excessivo de nadar ou de tentar aprender. E ou também da água corrente, por exemplo, do simples fato de tomar banho. E os sintomas da aquafobia são muito parecidos com outras fobias, com alguns mais específicos, do fato da pessoa que evita a água em qualquer circunstância, como por exemplo, evita o uso do chuveiro, tem medo de chuva e de ver água corrente. E como consequência disso, da falta de ar e alguns casos mais extremos de aquafobia, o fato de não conseguir controlar o próprio corpo. Se para cada doença precisamos de um remédio diferente, cada medo deverá ser encarado de uma forma específica. E em base disso, entenda que sim, é possível você perder o medo de água e aprender a nadar. E existem técnicas para isso. O primeiro passo é entender o seu medo, saber de onde vem e por que você sente dessa forma na água. Tenta compreender o motivo do seu medo. E em alguns casos podem estar ligados à herança de terceiros, aquela que por excesso de proteção e medo que os pais têm em relação aos filhos na água. E algumas vezes acaba tendo um certo exagero nos cuidados. E isso faz com que a criança cresça com medo.
E um outro fator são os incidentes relacionados a afogamento. O fato de você ter se afogado ou até presenciado um. Então, se você consegue entender o motivo do seu medo, saiba que esse processo de autoconhecimento e aceitação poderá ser um grande passo para perder o seu medo de aprender a nadar. O importante mesmo é você não sentir vergonha em pedir ajuda, pois o professor de natação irá te auxiliar em todo o processo de perder o medo. Então, deposite a sua confiança no profissional. E uma forma mais fácil é criar metas plausíveis para que você, gradualmente, elimine o que tanto tem. E assim, crie ações em resposta àquilo que você está enfrentando. E sempre respeitando os seus limites e dialogando com o professor. Lembre-se que cada um tem o seu tempo e isso deverá ser respeitado. E saiba que a adaptação ao meio líquido se sustenta em 3 pilares, que são eles: a respiração, que ocorre de uma forma diferente que você está acostumado a fazer. Em terra, inspiramos o ar pelo nariz e expiramos o ar pela boca. No caso da natação, a inspiração ocorre pela boca, pois há maior amplitude para a absorção de oxigênio de forma rápida, e a expiração pelo nariz. Além de realizar a troca dos gases, fazendo esse procedimento, impedimos que a água entre pela via aérea. Assim evita aquele incômodo, aquela dorzinha de cabeça quando isso acontece. Bom, o equilíbrio é o segundo pilar. Ter o conhecimento das propriedades da água, a força do empuxo, a densidade e a maneira que isso nos favorece para realizar as mais variantes flutuações, colocando o seu corpo em equilíbrio com a superfície. E a propulsão. A partir do conhecimento das propriedades, saber explorar a movimentação dentro d'água. Saiba que no meio líquido, toda a força aplicada resulta em um movimento contrário, ou seja, se você pretende se deslocar para frente, deverá exercer uma força para trás e vice-versa. Isso também acontece para baixo e para cima. E a adaptação ao meio aquático é muito importante em todo o processo de aprendizagem. Nadar não é um bicho de 7 cabeças, basta apenas ter paciência, vontade de aprender e, o mais importante, ter a alegria e satisfação de ter a oportunidade de poder enfrentar o seu medo. Aproveita e já deixa o seu comentário dizendo o que achou do vídeo. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixa lá também. Aproveita, já me segue lá no Instagram, @DaniloDelosa. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, curta e compartilha também. Um forte abraço e isso é só o começo.